Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Quero meditar com você hoje a palavra que está em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Abra o seu coração para esta palavra. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Gente, essa palavra é tão bonita porque nessa palavra a gente está vendo Jesus construindo a sua igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então você imagina a igreja de Jesus. Jesus construiu uma igreja. A primeira coisa que você precisa entender é, muita gente hoje diz, não precisa de igreja, não precisa de igreja nenhuma, você reza em casa. Isso não é tão verdade quando a gente lê esse texto. Eu construirei a minha igreja. Então Jesus iria construir uma igreja para que a gente não a frequentasse, para que a gente não participasse dela. Isso não tem nexo. E veja, eu construirei sobre você, Pedro, a minha igreja. Pedra, rocha, tu és Pedro. E sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular, a qual não existe outra. Jesus é a pedra fundamental. Isso você precisa entender. Jesus é a pedra fundamental e não existe outra. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus está transferindo o seu poder para Pedro. Você está entendendo isso? Jesus é a rocha. Jesus é a rocha, é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular, mas agora ele está dizendo, e sobre você, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, ou seja, eu estou transferindo o meu poder sobre você. Pedro, portanto, é a pedra secundária, que está a serviço da pedra fundamental. Pedro é o representante visível de Cristo. E, gente, é isso que você precisa entender. O que é Pedro? O que são os apóstolos? Os apóstolos são os representantes visíveis de Jesus Cristo. Gente, se a gente olhar os evangelhos e se a gente olhar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos, desde o início, se dirigiam a Pedro como chefe dos apóstolos. Portanto, Jesus escolheu alguém para ser o chefe. Jesus escolheu alguém para ser o líder. Jesus escolheu alguém para representá-lo de forma visível. Nós vemos isso, por exemplo, com Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo tem um grande respeito a Pedro, vai conversar com Pedro porque reconhece que ele é o chefe, reconhece que Pedro é o representante visível de Deus nessa terra. Porque Jesus não quis que a gente ficasse só com uma igreja invisível. Mas ele queria que a gente tivesse uma igreja visível, um representante visível, Pedro. Jesus está dizendo, construirei a minha igreja. Jesus construiu uma igreja sob Pedro, não várias igrejas. Não vou construir as minhas igrejas, eu vou construir a minha igreja. Portanto, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só igreja.
E olha que bonito. Claro que aqui, eu como católico posso dizer isso. Esta é a Igreja de Cristo. Essa é a nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, formada sob Pedro. Porque o que é um Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. Morreu Pedro, entrou Lino. Morreu Lino, entrou Clemente. E assim por diante até chegar até o Papa atual, até Papa Francisco. Então, ou seja, a Igreja Católica é diversa, mas a Igreja Católica é uma só. É uma só. Diversas expressões, mas uma só. E outra coisa que está acontecendo aqui, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O poder de desligar e desligar, ligar e desligar é só de Cristo, minha gente. Mas esse poder Jesus está dando a Pedro. Agora Pedro também tem o poder de ligar e desligar. A igreja, olha, gente, isso é importante você entender. Cristo está transferindo o poder para a igreja. Por isso que igreja é importante sim. Então não caia nessa de que nós não precisamos de igreja. Igreja é importante sim. Jesus está falando, você vai ser a rocha visível da igreja. E eu estou te dando o poder de ligar e desligar. A igreja tem poder de ligar e desligar. E gente, a igreja é tão forte que Jesus prometeu que o inferno jamais poderá vencê-la. Vão tentar destruir a igreja. E na história, muitas vezes já tentaram destruir a igreja, mas nunca conseguiram. Porque existe uma promessa. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Gente, ame a igreja. E faça parte da Igreja de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.